Que transtorno! A ambulância não consegue passar por rua cheia de lama e idosa perde consulta médica. Jovem é morto por engano na Serra. Os 3 suspeitos do crime já estão presos. A violência contra a mulher. Em Viana, uma jovem grávida de 6 meses perdeu o bebê por causa das agressões. Já em outro caso, um helicóptero foi usado para prender um homem que espancou a ex-companheira. Acusados de matar policial civil no sul do estado já estão na cadeia. Eles invadiram a casa da vítima na madrugada de hoje e ainda roubaram uma viatura descaracterizada. Bandidos voltam a pichar muros em Vila Velha, com mensagens de ameaças e com siglas de gangues da região. Acidente entre ônibus do Transcol e carro de passeio deixa uma pessoa morta. Foi na BR-101 na Serra. E também na Serra, um vídeo que chocou. Uma mulher levou chutes e socos do marido. Tudo aconteceu na frente dos filhos do casal, 2 crianças. A gente volta rapidinho. Olá, boa noite. Mais 2 agressores de mulheres estão na cadeia. Em Vila Velha, o homem bateu na ex por não aceitar o fim do relacionamento. Já em Viana, a vítima, grávida de 6 meses, perdeu o bebê por causa dos ferimentos causados pelo marido. Um desses agressores é Adenildo dos Santos Silva, de 30 anos. Ele discutiu com a esposa e acabou esfaqueando a mulher. A vítima, de 30 anos, estava grávida e, devido aos ferimentos, ela perdeu o bebê de 6 meses. A mulher precisou ficar internada 18 dias. O Adenildo e a companheira estavam juntos há 6 anos, à época dos fatos, e por uma discussão referente a bens da casa, alimentos, ela queria que ele fosse adquirir, ele passou a agredi-la e, em determinado momento, utilizando de uma arma branca, uma faca, ele passou a esfaqueá-la. Esfaqueou ela em diversas partes do corpo e um desses golpes atingiu a barriga, onde ela veio a perder o neném. Ela estava grávida de 6 meses. A delegada descobriu que ele, inclusive, já tinha registro de agressões em Guarapari, mesmo local em que foi preso na última quarta-feira. Até o momento a gente não tinha elementos suficientes para estar solicitando o mandado dele, até porque a vítima não se encontrava mais no estado, estava sendo impossibilitada a oitiva dela e de testemunhas. Quando finalmente nós conseguimos ouvi-la e também conseguimos o laudo do DML confirmando a perda do neném em razão dos golpes desferidos pelo Adenildo, nós solicitamos o mandado de prisão temporária à Justiça. O segundo agressor preso estava na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Ele agrediu a ex-companheira e depois descumpriu a medida protetiva por várias vezes. Lúcio Presley da Silva, de 25 anos, foi denunciado pela então esposa em outubro de 2017. Um mês depois, em novembro do mesmo ano, a polícia expediu um mandado de prisão, mas Lúcio estava sempre se escondendo, até hoje. Como o local onde ele foi encontrado é de difícil acesso e também conhecido por ser território de traficantes, a Polícia Civil contou com reforços da Polícia Militar e do Núcleo Aéreo da Demonstração do Rio. Perto tem mata, região de mata, nas proximidades também tem umas casas abandonadas, então realmente é uma região complexa de se atuar. O caso aconteceu em Morada de Betânia, Viana. A vítima relata que o acusado entrou em contato e fez ameaças, que para a lei é motivo. Os 2 agressores foram encaminhados ao presídio e ainda no TN de hoje vamos mostrar outros casos de violência que revoltam. Uma rua cheia de lama fez uma idosa de 69 anos perder uma consulta médica. A ambulância que foi buscar a paciente não conseguiu passar por uma rua que estava intransitável. A mulher precisou ser retirada do veículo pelos vizinhos. Essas imagens foram gravadas por moradores do bairro Boa Vista, na zona rural de Cariacica. Elas mostram a dificuldade para uma ambulância conseguir subir na rua de chão. O motorista até tenta, mas o carro não tem forças para subir.
Quem estava dentro da ambulância era a dona Dangenira, de 79 anos. Ela precisou ser retirada de dentro do carro e carregada com a ajuda de vizinhos para que a ambulância conseguisse finalmente subir pela rua. Melhor tirar ela. Porque eu acho que de repente ele pode estar com medo. Tirar a mulher, ele vai bem mais tranquilo. E o pior dessa história ainda está por vir. Dona Dangenira estava indo para uma consulta médica em Vitória, mas por causa dessa situação, ela não conseguiu chegar a tempo. E agora a próxima consulta foi remarcada para daqui a 1 mês. E falaram que a gente tem que avisar para eles quando estiver chovendo, porque se estiver chovendo eles não vêm. Então médico, consultas dela, todos eles marcados, se chovendo, não desce ninguém aqui embaixo. E o motivo para a dona Dangenira estar assim, sem conseguir andar, é que há tanta lama e buraco na rua que ela caiu e quebrou o fêmur há cerca de 4 meses. A idosa precisou passar por 2 cirurgias depois da queda e hoje só consegue se locomover com a cadeira de rodas. Ela foi tomar café lá fora, aí escorregou no limo, aí quebrou a segunda perna, que já tinha o primeiro quebrado. Essa situação que a gente mostrou no vídeo aconteceu bem aqui, nesta rua. E olha, gente, é muito complicado conseguir andar e subir por aqui. Eu, por exemplo, tive que tirar os sapatos, porque eu quase caí. Essa é a primeira vez que a nossa equipe vem até o bairro Boa Vista, em Cariacica. Mas os moradores passam por essa dificuldade todos os dias. A situação da rua fica ainda pior em épocas de chuva. Por aqui, carro nenhum passa. Para quem mora na parte de baixo do bairro, a opção é ir a pé mesmo. E se o caminho é difícil na subida, imagina na descida. O Jonatas é deficiente visual e sabe bem disso. Sair de casa para ele é sempre um desafio. Muito ruim mesmo. Fica cheio de lama, como eu te falei, né? Fica ruim para mim andar, tênis todo sujo. E essa não é a única rua sem asfalto no bairro. Os moradores contam que apenas algumas ruas receberam o Revsol, mas depois de uma obra da Cezam, tudo ficou assim, quebrado. Nessa rua aqui foi feita uma manutenção só uma vez só para nunca mais. Se você observar, a gente tá abandonado pelos órgãos públicos, entendeu? A cada tempo de chuva, a gente fica mais fechado aqui embaixo. Carro nenhum desce, nem para prestar socorro, porque infelizmente se chover não desce carro e nem sobe. Queria que melhorasse pelo menos na rua. As ruas ficassem melhor asfaltadas, com mais recursos, né? Não cheio de buracos, barros, lamas. Para dar para caminhar direito, né? A prefeitura disse que há cerca de 6 meses realizou a aplicação de Revsol na rua que mostramos na reportagem. Porém, a Cezam precisou cortar a rua para a passagem de tubulação de água na região. Disse ainda que já entrou em contato com a Associação de Moradores do Bairro e explicou que a rua está na programação para ser recuperada. Já a Cezam negou que tem uma rede de esgoto no local. Estão na cadeia os 2 suspeitos de matar um policial civil no sul do estado. O crime aconteceu na madrugada de hoje, em Cachoeiro de Itapemirim. Elias Mariano, de 51 anos, foi morto dentro de casa. 2 criminosos invadiram a residência e atiraram no investigador. Os criminosos fugiram levando objetos da casa e também uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Uma força-tarefa foi montada e pouco tempo depois os acusados do crime foram presos. A arma utilizada no assassinato foi apreendida e os acusados encaminhados ao presídio. Polícia prende suspeitos de matar jovem na Serra. A vítima não tinha passagens pela justiça e teria sido morta sem dever nada. O delegado Rodrigo Sandimori explica que o crime aconteceu por engano. Um dos assassinos queria matar o novo namorado da ex, mas acertou a pessoa errada. A vítima não tinha envolvimento com nada de ilícito e estava no local e na hora errada. A motivação do crime, pelo que foi apurado até agora, um dos presos já teve um relacionamento com uma mulher e ele não aceitava o fim desse relacionamento. Ele soube que essa mulher estaria se relacionando com um indivíduo em Feu Rosa, eles se dirigiram ao local, ali na rua é um ponto de tráfico, ele não tinha certeza quem era o indivíduo que ela estava se relacionando e pegou o primeiro que viu na frente. Felipe Nascimento Rocha, Pedro Henrique do Carmo Soares e Ramon Ferreira Teles são os criminosos detidos. Os 3 foram presos 14 horas após o homicídio, que aconteceu ontem, quinta-feira à noite, em Feu Rosa, na Serra.
A vítima, Cleiven Ferreira Moraes, tinha 23 anos e estava de bicicleta na hora em que foi surpreendido pelo grupo armado. Ele foi morto com mais de 15 disparos, a maioria no rosto, morreu sem dever nada, sem ter envolvimento com nada e também não ter envolvimento com nada de ilícito e também com a mulher de um dos suspeitos. A polícia continua à procura de um quarto envolvido no assassinato. O delegado revela que os presos são traficantes do bairro Barcelona. As informações que nós temos, nas primeiras informações, é que ele gerencia uma parte do tráfico no bairro Barcelona e ele já foi preso pela Polícia Civil de Aracruz com 2 armas de fogo. Nós demos uma resposta rápida e tiramos esses indivíduos de circulação que cometeram uma covardia com um inocente que não devia nada e morreu sem saber o porquê. Um absurdo mesmo, né? Olha, denúncias podem ser feitas pelo 181. Idoso de 71 anos é detido acusado de assédio dentro do ônibus. O repórter Fábio Melo tem mais informações deste caso. Pois é, mais um desses casos de extrema falta de respeito. Essa mulher, que está grávida de 6 meses, estava dentro de um ônibus da linha 501, que saiu lá de Barra do Jucu e estava seguindo para a Serra, quando ali sobre a terceira ponte, percebeu que alguém estava encostando nela. Ela achou que esse incômodo estava vindo num primeiro momento de alguém que estava com algum objeto, como uma bolsa, por exemplo. Mas depois, como isso continuou, ela percebeu que era um idoso, que estava do lado dela, que estava sentada, e ele estava encostando as partes íntimas nela. Ela então avisou a um outro passageiro que estava por perto e conseguiu também sinalizar para o cobrador do ônibus o que estava acontecendo. Esse idoso tentou se esconder em meio aos outros passageiros, já que o coletivo estava bem cheio. Mas, como ela já tinha avisado, todo mundo ficou sabendo e esses passageiros então conseguiram segurar esse homem, esse acusado, e antes dele descer do ônibus, ele acabou sendo preso pelos próprios passageiros. A polícia foi acionada e esse homem então foi encaminhado aqui para o DPJ de Vitória para prestar depoimento. É isso aí, tem que denunciar mesmo, né? Criminosos picham mais uma vez muros em Morada da Barra, Vila Velha. Mensagens que obrigavam, por exemplo, motociclistas a tirar o capacete ou motoristas a ligar a luz interna do veículo e baixar os vidros foram apagadas na semana passada. Só que agora os traficantes voltaram a deixar recados. Pouco mais de uma semana da limpeza nos muros de Morada da Barra e olha só, 2 pichações exatamente em cima das outras que tinham sido apagadas por funcionários da prefeitura. De acordo com a polícia, a sigla JG2 diz respeito a uma das facções criminosas de João Goulart. E a palavra brota, algo como pode vir ou apareça aqui. As mensagens seriam uma espécie de demarcação de território e provocação aos rivais. Nós procuramos a terceira companhia independente responsável pelo policiamento na região da Grande Terra Vermelha para questionar o retorno das mensagens do tráfico, mas ninguém estava autorizado a gravar a entrevista. A polícia acredita que as pichações tenham sido feitas na madrugada de quarta para quinta-feira. Aqui na terceira companhia independente em Jabaeté, Vila Velha, nós fomos informados de que a prefeitura já foi acionada e que na próxima segunda-feira deve refazer a limpeza dos muros. As pichações foram feitas no mesmo local em que a universitária Thaís Oliveira Rodrigues, de 18 anos, foi morta após ser atingida por disparo de arma de fogo. Ela e familiares estavam dentro de um carro e, por falta de informação, teriam descumprido uma regra de criminosos locais de acender as luzes internas do carro. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública pediu auxílio das prefeituras para apagar as ordens de traficantes em toda a Grande Vitória. Nos últimos 2 dias, também na região da Grande Terra Vermelha, 2 veículos foram atacados a tiros. Ambos os ataques aconteceram no bairro Ulisses Guimarães. A Prefeitura de Vila Velha disse que vai enviar uma equipe à região na próxima segunda-feira para apagar novamente as pichações. O serviço será feito com escolta da Polícia Militar. Mais casos de violência contra mulheres no Espírito Santo. Na Serra, um homem espancou a esposa na frente dos filhos. Já em Vila Velha, uma nutricionista está sendo perseguida e ameaçada pelo ex. Agressões, ameaças, pressão psicológica.
A nutricionista de 37 anos vive um verdadeiro pesadelo. Um determinado período da separação, ele começou a me falar quase todos os dias, por telefone, por mensagens, por e-mail, se eu não via homens que matam mulher. E aí eu sempre coagida com isso, sempre amedrontada. Ela coleciona boletins de ocorrência e tem uma medida protetiva que o ex-marido não respeita. Ele descumpria a medida, entendeu? Ele ligou várias vezes, ele mandava mensagem, me amaldiçoava. E um dia dentro da minha casa, ele disse que a gente deveria ter marido e pai que mata mulher e filho. O relacionamento acabou há 4 anos, mas mesmo assim o homem continua sendo agressivo nas mensagens. As filhas de 10 e 12 anos não escapam das ameaças. O namorado da nutricionista também está sendo ameaçado. O carro dele foi apedrejado pelo agressor. Terrível, que foi uma cena de filme, pega o celular dele, rouba o celular dele, destrói o carro dele. Outro caso que chamou a atenção foi o que aconteceu no início desta semana dentro de um condomínio em Jacaraípe, na Serra. As imagens de monitoramento registraram cenas muito fortes. Gilberto Paulo da Silva Souza Júnior, de 23 anos, agride a esposa. Ele dá chutes, pontapés e socos na frente dos filhos. Depois, para tentar fugir, ele pulou do 3º andar, ficou bastante machucado e foi levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves, onde está na UTI. A polícia está investigando o caso e, ao checar a ficha do criminoso, foi descoberto um mandado de prisão em aberto por homicídio. A mulher, por fim, não teve coragem para denunciar, mas a denúncia foi feita por outra pessoa. A denúncia dava conta de que aquilo acontecia reiteradamente. E foi por conta dessa reiteração que eles, não aguentando mais, pediram ajuda da polícia, que eles viram que a mulher mesmo ela não estava tendo forças para vir até a delegacia. A doutora Hermínia, juíza titular da 9ª Vara de Vila Velha, viu as imagens e ficou chocada. Além das agressões, as crianças presenciaram tudo. Fiquei muito impactada quando vi aquelas 2 crianças abraçadas e você vê estampada ali a vulnerabilidade. E como se o agressor estava agredindo compulsivamente aquela vítima e eles olhando e se abraçaram. Aqui um gesto de como se assim, vamos pelo menos nós nos unirmos para sofrermos juntos esse impacto, essa coisa terrível que é a violência doméstica, daquilo que eu assisti. Segundo um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Segurança, de janeiro a julho desse ano, foram contabilizados 54 homicídios de mulheres aqui no Espírito Santo. 40% desses crimes foram registrados na região metropolitana da Grande Vitória. E para mudar essas estatísticas, a juíza faz um apelo para que as vítimas tenham coragem de denunciar. É necessário denunciar. Necessário porque nem só para ela vai ser benefício, mas para os filhos, para a família e para que mais tarde eles possam ter filhos criados num ambiente salutar. São imagens fortíssimas mesmo, né? E a seguir, motorista morre ao invadir contramão e bater em ônibus do Transcol. A gente já volta. Motorista morre em acidente na BR-101 na Serra. Testemunhas contaram que Rafael da Silva Barcelos, de 29 anos, teria invadido a contramão na pista. Ele estava em um Celta. O veículo acabou batendo em um ônibus com 18 passageiros. 2 pessoas sofreram ferimentos leves. Já Rafael acabou morrendo com o impacto da batida. O acidente aconteceu na altura do bairro Campinho. O corpo da vítima foi encaminhado para o DML de Vitória. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 12h30. Obrigada por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e até segunda-feira.